bem-vindo a Scroizer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 1899. A série estreou oficialmente nessa quinta-feira, dia 17, na Netflix, e como vocês podem imaginar, vai ter uma cobertura completa aqui no canal, que nem foi a última temporada de Dark. É uma série tão complexa quanto, que pirou nossos cabeções, tá pirando nossos cabeções de novo, e por isso nesse vídeo aqui eu quero justamente falar sobre essas semelhanças que 1899 tem com Dark. É lógico que assim, gente, são duas séries completamente diferentes, tem assuntos que se assemelham ali, mas como os próprios criadores já falaram em entrevista, ainda assim 1899 tem o DNA de Dark, e é justamente desse DNA que a gente vai falar no vídeo aqui. Então, antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem, e também pra você não perder nenhum vídeo de 1899, porque como eu falei, vão ter muitos. Eu acho que é válido falar logo de início o que é esse DNA de Dark, que basicamente é, né, a assinatura dos diretores, no caso os criadores, né, o Baran Bodar e a Ian Freeze. E justamente por ser dos mesmos criadores de Dark, quando a série ela foi anunciada, já gerou muita expectativa, principalmente por causa da genialidade de como eles trabalhavam os temas de viagem no tempo, buraco de minhoca e, lógico, o looping que ficou com as nossas cabeças, principalmente depois do final. E aí, quando vieram os primeiros trailers, o nó aconteceu de novo, e é lógico que a gente ia querer desvendar essa série também. E por conta disso, eu quero falar sobre essas semelhanças que a série construiu. Até esse momento que o vídeo tá sendo gravado, eu assisti aos 6 primeiros episódios, mas uma coisa que eu soube é que o final, ele é tão impactante quanto o final de Dark. E por conta disso, a Netflix me convidou para contar um spoiler sobre o final, ou não. Daí você tem que voltar nesse vídeo pra saber se eu acertei o final ou não. Já vou falar aqui que já teve coisa que eu acertei só com análise de trailer de outras séries. A série, ela trabalha com a mente humana. No primeiro episódio, a gente vê a Maura, ela falando que ela sabe muito bem o que ela viu, e ela tá numa espécie de hospital psiquiátrico. E desde a análise do primeiro trailer, e conforme saiu o segundo, eu fui reforçando essa questão. A série, ela trabalha com sonhos ou com alguma forma do subconsciente humano. E a série, caso você já tenha assistido alguns episódios, você já percebeu que ela fala sobre a vastidão da mente humana. E como a própria Maura já logo introduz no primeiro episódio, ela fala: o cérebro é mais profundo que o mar de azul arcano. Ou seja, tudo que a gente vê aí é uma analogia ao cérebro dela. Como se o cérebro dela fosse o Kerberos, que é esse navio que eles estão, que justamente está nesse mar azul arcano. E o Prometheus vem desse desconhecido do mar. Como a própria Maura fala pro Wake no terceiro episódio, o cérebro dá impulsos elétricos, e às vezes as pessoas interpretam errado esses impulsos, por isso as pessoas veem coisas. E a gente vê que o Prometheus, ele some quando o Daniel ativa impulsos eletromagnéticos no final do terceiro episódio. Prometheus, ele é uma projeção da mente da Maura, já que ela procura pelo seu irmão e ela fala que tudo é culpa do seu pai, que parece estar tratando ela, né? Ou seja, o Kerberos, ele seria a mente da Maura. E por mais que a gente veja o passado dos outros personagens também, a gente vê que ela é a única que é conectada a esse barco além do Wake. Resumindo, gente, os fãs de Dark não ficaram órfãos por muito tempo, e pra saber se eu realmente acertei esse final, vocês têm que assistir a série, vocês têm que assistir até o final, e lógico, voltar aqui pra gente discutir tudo, porque vocês sabem que eu ainda vou falar muito sobre esse final, o final real. Ou será que eu acertei? Então, gente, bora fazer essa maratona, assistir 1899. A série, ela tá simplesmente imperdível. Eu não podia estar mais feliz, vocês sabem o quanto que eu esperei por ela. Mas uma coisa é fato, e não é um spoiler, a gente sabe que os criadores de Dark sabem fazer um final muito bem. Então, independente de eu ter acertado ou não, a gente sabe que vai ser um final tão impactante quanto. Mas se você já assistiu alguns episódios, ou todos os episódios, você já deve ter reparado que tiveram diversos detalhes que foram muito similares com a construção de Dark. Por exemplo, se a gente começar falando da abertura mesmo, né? A abertura, ela com certeza vai fazer mais sentido simbológico quando a gente tiver pelo menos o final da primeira temporada, né? Lá em Dark, por exemplo, a gente via que existia viagem do passado e presente, que existia as versões dele, né, de outros tempos. Então, a gente entendia sobre essa dualidade ou várias outras timelines, né, que a gente acompanhava. Então, a gente via essa abertura espelhada. É lógico que a abertura a gente vai conseguir entender mais
tendo o final concreto ali da série. E outro aspecto que também é bastante marcante é a trilha sonora. A gente vê que a trilha sonora, ela é bem complementar às cenas, e isso foi um aspecto que fez com que Dark se tornasse o que foi. Só que um toque que eu achei muito interessante aqui na série é que eles trouxeram uma trilha sonora um pouco mais envelhecida em alguns momentos. Eu não sei se vocês repararam, né, mas dava uma vibe de época, né? Então eu achei bastante interessante de, mesmo nesses momentos que tem esses efeitos sonoros que acabam sendo similares, seja ali no barulho do barco, né, ainda assim ele tem um envelhecimento, e eu achei que esse foi um toque bem especial, já que a gente tá falando de 1899. Outro aspecto que eu não posso deixar de falar é sobre as frases marcantes. Em Dark, a gente nunca esqueceu que a pergunta não é como, mas quando, justamente porque falava sobre linhas temporais diferentes. E em 1899, a gente tem, eu acredito que até mais frases que são impactantes. A primeira, que eu acho que engloba todo o mistério, é você não tá fazendo as perguntas certas, que vem muito desse a pergunta não é como, mas quando e tudo mais. Mas não só, também no momento que a gente vê a carta ali que o Wake recebeu, e todos eles aparentemente receberam também, a gente vê que no envelope tem uma frase: o perdido há de ser achado, que acaba fazendo até um paralelo ali entre o Kerberos e o Prometheus, e o Prometheus acaba sendo achado. Mas eu também acredito que isso tem a ver um pouco com os traumas deles, porque no momento dos traumas, né, a gente perde algo nosso, e a gente tem muito acesso aos traumas deles. Então eu não sei se a série, ela de repente não vai captar o que foi perdido, então o que foi perdido há de ser achado, sabe? Como um grande tratamento que eles estão passando, não sei, vamos ter as confirmações talvez nem no final dessa primeira temporada. E tinha uma outra frase que também era bastante impactante em Dark, que era: o começo é o fim é o começo. E aqui em 1899 a gente teve uma frase bastante similar, que foi quando a Ling Wei, ela fala: tudo dará certo no fim, se não deu, não chegou ao fim. Então são duas frases que acabam trazendo muito um paralelo sobre o fim, sobre o que ainda não acabou. Tá certo que em Dark ele tinha muito mais o sentido de looping, né, que era o grande símbolo do infinito, e aqui em 1899 eu creio que vem mais desse experimento. Então será que seria um prelúdio que tudo vai dar certo no final? Ou se der problema, é porque ainda não chegou no fim. Bora, meus reizinhos do apocalipse, a gente vai especular muito ainda sobre essa série. E ainda nessa linha de trauma, de passagem pro trauma, de estudo da mente e tudo mais, lá em Dark, né, a gente tinha a passagem entre os tempos por causa da triqueta. E aqui a gente tem uma espécie de triqueta também, que é aquele corredor de azulejos. E é interessante a gente observar que os personagens, eles vão para sua memória de acordo com o seu quarto. E também reparem, hein, o quarto da Maura é o mesmo número que é o quarto dela lá no hospital. Então é muito importante a gente observar que quando eles passam, né, esse corredor, eles vão exatamente pro trauma daquela pessoa pertencente àquele quarto. Então, mesmo quando o Wake vai junto com ela, a gente repara que a gente tá no trauma dela. Então a gente vai ali, né, pro hospital psiquiátrico e tudo mais. E já o Wake, quando ele desce na cabine dele, a gente vê que ele vai pro momento que a esposa e as filhas morreram, né, que a casa tava toda queimada já. Então a gente não tem necessariamente uma passagem de tempo, mas a gente tem essa passagem talvez interna da mente deles, ainda precisamos entender. Mas querendo ou não, né, é uma similaridade de como tem a transição, a passagem do local que eles estavam para esse novo local, que tá todo em volta do mistério. Então eu achei sensacional deles trazerem de alguma forma a triqueta aqui também, mas aqui a gente só tá falando de um túnel, né, porque não tem outros caminhos, pelo menos não por enquanto. E falando em mistério, verdade seja dita, eu gosto muito de como a série, ela já introduz o mistério tudo no primeiro episódio, né, de dar o pontapé inicial, de te instigar sobre o que é aquele mistério, sabe? Então, em Dark a gente tinha todo o sumiço ali do Mikkel e tudo mais, e aqui a gente tem esse sumiço do Prometheus, né? Seria até uma similaridade, né? É sempre algo que sumiu e o mistério inicia em volta disso. Então, muito provavelmente até o mistério do Prometheus vai ser um aspecto que nem vai ser mais o ponto principal de todo o rolê do mistério, mas sim
um ponto inicial. Agora, uma coisa que conduz muito bem um bom mistério também é a construção das simbologias, né? Em Dark a gente via que tinha a própria triqueta, eu consideraria como um símbolo, mas o símbolo do infinito, sabe? A gente teve tantos, mas aqui em 1899 a gente tem vários pequenos símbolos que vão ser bastante interessantes pra gente acompanhar esse mistério. O primeiro é o triângulo para baixo com o risco ali, e é interessante a gente observar como alguns personagens têm esse triângulo nas suas vestimentas, como é o caso da Clemence, que ela tem ali no brinco dela, e também da Ling Wei, que ela tinha no kimono dela. Eu não sei se é uma forma da série já contar que essas personagens elas estão marcadas e que de repente, não sei, elas estão do lado do experimento e a gente acha que elas são parte do experimento. Acho que são coisas interessantes de se observar, mas também, né, a pirâmide. A pirâmide, eu acho que eles já começam a construir um aspecto bastante interessante nesses primeiros episódios, porque quando a gente tá falando sobre mente humana de uma forma geral, em muitos momentos a gente vê que alguns personagens falam sobre enxergar de perspectivas diferentes. E a pirâmide, ela tem ali seus 3 lados equivalentes, mas de perspectivas diferentes, né? Então, acho que pode abranger bastante esse conceito quanto à perspectiva e o significado do triângulo, tanto que o criador ali vê, quanto também o que eles utilizam ali como uma forma de controle, além do próprio controle, né? Que eles fazem ali as ondas eletromagnéticas. Eu achei isso sensacional, eu acho que isso pode se aprofundar muito no conceito que a série quer trazer. Eu acredito que tem um envolvimento bem grande de Albert Einstein aí, principalmente quando a gente tá falando de campos eletromagnéticos. Isso muito provavelmente é algo que a gente vai desenvolver mais em outro vídeo, senão a gente vai ficar 1000 horas só nesse aqui. Esse é só pra trazer os comparativos realmente e destacar os detalhes que são muitos, né? Eu acho que a mitologia aqui de 1899 foi muito bem criada e além disso tudo, ainda tem os besouros. É interessante porque a série, ela tem uma coloração bem pouco saturada, só em alguns momentos, por exemplo, o kimono da Ling Wei é realmente bem bonito e destaca bastante, mas no geral a gente vê cores mais neutras, cores mais opacas. E isso é interessante também sobre a roupa delas, porque se a gente for observar, o brinco ele é vermelho e o kimono é rosa, então são coisas que chamam a atenção dentro de vários figurinos que são mais opacos. Mesmo o vestido verde da Virginia, ele também é mais contido ali, mas também é outro figurino que se destaca bastante. Então, muito provavelmente a série já trazendo informações antecipadas aí pra gente sobre esse mistério, sobre essa mitologia. E o besouro é algo que se destaca bastante também, que tem essa grande coloração. Eu confesso pra vocês que eu fiquei chamando ele de besouro brasileiro, porque ele tem as cores aí do Brasil, e ele é extremamente importante porque ele abre portas. E quando a gente fala sobre abrir portas, é tanto na questão literal, que nem o Daniel, quando ele consegue abrir a porta do quarto para ficar do lado da Maura, ou até mesmo quando eles estão ali, né, no que seria a triqueta aqui, né, no corredor de azulejos, é ele quem abre essa porta pro subconsciente ou talvez consciente ali real dos personagens. Então ele é um abridor de portas, é um elemento bastante interessante que a gente tem que entender mais como que funciona, talvez uma tecnologia. Outra coisa que eu não podia deixar de falar também é sobre aquela partícula preta misteriosa, que lembrou muito a partícula de Dark, principalmente pela forma que ela vai entrando assim no ambiente, mas aqui ela teria um significado diferente. Pra mim ela remete muito mais à exterminação daquela realidade, daquela suposta simulação que eles vivem. Quase como se fosse você apagando um arquivo no computador, algo mais ou menos assim. E, gente, eu devo dizer aqui pra vocês, né? No momento que a Maura e o Wake, eles começam a descobrir mais sobre o mistério, o que tá acontecendo ali com eles, eu não posso deixar de lembrar aquele local que foi construído pelo Adam, que tinha partícula e tudo mais, que levou tempos. Então, eu acho que vai ter muito ainda a ser desenvolvido sobre isso, mas foi algo que rapidamente me remeteu a isso, até porque eu acredito que as cadeiras ali do hospital, de alguma forma, elas podem estar conectadas para a mente de todos, talvez estarem conectados, se de fato, né, a série trazer aspectos aí da mente. Essas partes mais complementares que eu tô falando são especulações, tá? Pode ser que aí, terminando a série, as coisas mudem um pouquinho de rumo, o que eu acredito que pode acontecer bastante, mas não acho que a gente tá tão errado quanto a mente humana, sobre mente humana de uma forma geral. Até porque o próprio criador, né, fala que ele queria estudar realmente a mente humana
pra ter o entendimento até mesmo do porquê a esposa tinha Alzheimer. E na época, né, não se tinha muito conhecimento. Eu já tinha falado nas minhas primeiras impressões da série que é interessante como eles utilizam a época, né, de trazer certa ignorância de conhecimento, né, das coisas. Então, eu acho que se aplica aqui também. E falando em criador, né, a gente tem aí mais um personagem sem nome, assim como era o Adam, e depois a gente descobria que era o Jonas. Será que o criador é o próprio Daniel? Será que a gente tá vendo as versões dele e a criança, o The Boy? Gente, será que eles são tipo os filhos da Marta com o Jonas? Nossa, eu fui longe aqui, tipo, todas as versões dele. Loucura, coisas que eu vou pensando meio que na hora e aí depois sai um bom desenvolvimento ou não, né? Pode estar completamente errado. Mas a questão é que Dark sempre trouxe questões de religiosidade, também de ciência, de física, e aqui a gente vê exatamente isso também, né? A gente tem aquela galera do barco, principalmente a família da Tove, que é bastante religiosa, então eles veem muito que os acontecimentos ali do barco são algo de algum demônio, que é algo religioso, mas a gente tem esse aspecto da mente que vem com essa roupagem da ciência, do estudo do que está sendo feito ali. Mas também, como a gente tem, né, esses campos eletromagnéticos, eu realmente acredito que vai ter um aspecto físico que vai ser trazido aqui para a série, que a gente vai ter que estudar muito física de novo, que nem era no colégio, na faculdade. Enfim, eu falei, gente, a gente vai pelas as cabeções de novo aqui. Então, a gente também vê essa similaridade em como a história é conduzida. E tem outro aspecto também, né? Como a gente tinha a Marta e o Jonas, a gente tem o Wake e a Maura, e a gente vê como eles cada vez vão se envolvendo com esse mistério, apesar que o Daniel ele vem como uma terceira pessoa aí que é importante para todo o mistério, então não sei se necessariamente vai ficar só nesses dois protagonistas como era em Dark, mas outro aspecto que eu também tenho que falar é sobre como o Wake, principalmente, né, ele tem muito uma atuação de olhar, que era um aspecto que ele tinha também como Jonas. Em Dark, de uma forma geral, você via que vários diálogos era muito assim no olhar, sabe? Eu não sei se é um estilo de atuação alemão, mas também é um aspecto que tem aqui, principalmente com o personagem dele. E falando do Daniel, né, a gente não pode deixar de citar sobre o Homem Misterioso. Lá em Dark, a gente tinha o Noah, ele também matava ali crianças, né? E aqui a gente vê o Daniel como esse homem misterioso. Apesar da revelação de quem ele é ter vindo mais cedo aqui em 1899 do que foi o Noah pra Dark, ainda assim eu acho que é um personagem que carrega muito mais mistérios e pra eles terem revelado o que revelaram agora, vem muita coisa aí sobre ele. E assim, gente, como eu falei, né, são duas séries completamente diferentes. E quando eu trago esses comparativos, essas semelhanças que a série tem, pra mim é muito mais pra enaltecer a genialidade dos criadores, porque a gente vê que mesmo com essas similaridades, com essas estruturas similares, ainda assim a gente tem uma história completamente enriquecida, completamente nova e que tá indo para uma vertente completamente oposta também de Dark. Os próprios criadores nessa entrevista que foi a base para todo esse vídeo, eles falaram que não vai ter viagem no tempo e buraco de minhoca. E outro aspecto que eles falam também é para justamente reparar nesses detalhes, e é por isso que eu queria trazer um vídeo de detalhes pra gente ver em coisas que vão complementar a nossa experiência enquanto a gente está assistindo. Então, entender a estrutura da série, como é a mente dos criadores, talvez isso facilite com que você entenda algumas coisas para onde a história está indo, por mais confusa que ela pareça, por mais misteriosa que ela seja. Então, é realmente muito impressionante ver como eles conseguiram repetir algumas questões e trazer essa história completamente diferente. E eu até aproveito para responder que me perguntaram se quem não viu Dark ou não gostou porque não entendeu ou só não gostou da série realmente iria gostar de 1899, e eu digo que sim, porque é como eu tô falando, são séries diferentes, mesmo que elas tenham similaridades estruturais. É lógico que assim, se for mais uma questão de não gostei como o mistério foi conduzido, porque eu fiquei muito confuso, sei lá o quê, pode ser que você também fique confuso aqui. E como eu falei, né, apesar de ter as semelhanças, eles não trabalham com alguns easter eggs. Então a gente não vê coisas que aconteceram em Dark que só vão fazer sentido pra quem viu e tudo mais. Não, a série já é complexa demais, mas sim, a gente tem semelhanças de estrutura narrativa. Então é basicamente uma passagem de bastão, e que a gente vai amar tanto quanto. Mas, pela minha experiência dos 6 primeiros episódios, eu achei que aparentemente
era um mistério um pouquinho mais fácil de acompanhar, pelo menos nesse primeiro momento. Vamos ver se o final ali ele não vai dar uma confusão, um bug mental, mas vocês sabem que, gente, a gente vai discutir muito, a gente vai pirar junto, a gente vai complementar as teorias aqui, se errar, vai para outro caminho, enfim, a gente vai conversar muito da série, porque, como eu falei, eu não poderia estar mais feliz. Mas deixa você aí nos comentários, teve mais algum detalhe que você reparou como esses e que te remeteu um pouquinho a Dark? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, lembrando vocês que todos os episódios já estão disponíveis na Netflix, vai lá fazer a sua maratona e depois volta aqui no canal pra gente discutir muito sobre essa série. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!